Fala rapaziada, beleza? Hoje ela serve mais um vídeo pra gente nesse canal. Já peço que você se inscreva, dê o seu like, compartilhe o vídeo e comente para ajudar esse canal a continuar crescendo. Vamos hoje falar dele, do projeto do multi-instrumentista. Começou como um engenheiro musical, você sabe, com 18 anos, nos estúdios da EMI, no Abbey Road. Alan Parsons, ele começou muito novo ali, né? Um garoto prodígio, trabalhar nos estúdios da EMI, e já começou trabalhando ali com os Beatles, né? Ele participou do Abbey Road, do disco, também participou do Atom Heart Mother, do Pink Floyd, como assistente de engenheiro. Trabalhou com Let It Be também, dos Beatles, até fazer, junto com Pink Floyd, a sua obra-prima como engenheiro, que é o The Dark Side of the Moon. Você sabe que todos aqueles efeitos, aquelas edições, tudo aquilo tem a mão do Alan Parsons, o que deixou ele famoso, isso em 1973. A partir disso ele começou a trabalhar como engenheiro de um monte de banda emergente naquela época, inclusive com Ambrosia e também com Al Stewart, John Miles, entre outros. E um belo dia ele conhece um cara que veio da Escócia, um cara que é advogado, mas um pianista treinado e um compositor de mão cheia chamado Eric Woolfson. Agora estava morando ali na Inglaterra, e ele se tornou o agente, o empresário do Alan Parsons. Cresceu o olho vendo que Alan Parsons estava ali despontando como uma das grandes promessas musicais, e já se tornou empresário do Alan. Mas o Eric Woolfson, antes de se tornar um empresário, ele tinha gravado um compacto com o nome Eric Elder, com algumas músicas, e estava trabalhando num projeto baseado nos contos do Edgar Allan Poe. Tá aí o cara, né? Fazendo algumas composições. E ele, batendo um papinho com Alan Parsons, decidiu que poderia, junto com o Alan, formar um projeto conceitual musical produzido pelos dois. Composições dele, já um projeto que já vinha há alguns anos sendo formado. Esse projeto aí baseado nos contos do Edgar Allan Poe, e também aí com a engenharia e a multi-instrumentação do Alan Parsons. Daí nasceu esse projeto com esse disco espetacular de 1976, chamado Tales of Mystery and Imagination, disco que já chegou chutando portas e fazendo o maior sucesso. O Eric, além de tocar ali os teclados, ele também cantava em algumas faixas, né, nesse disco, nesse trabalho inicial, esse disco conceitual. E o Alan Parsons também com os teclados, também algumas composições, e a engenharia e mixagem do álbum. O álbum ficou espetacular, e o Alan Parsons praticamente uma banda que eles não faziam shows ao vivo, não faziam turnê, era como se fosse uma ópera com vários convidados, né? O Wolfson cantava realmente algumas músicas, geralmente as baladas, e tinham vários convidados ali nos discos da banda, que você sabe que se tornou um projeto do maior sucesso, né? E o som é baseado no soft rock com art rock, muito de pop, né? Você vê pelos sintetizadores que eles usam nos seus primeiros discos, e tudo isso com um toque de progressivo, um toque leve de progressivo, mas nós podemos considerar o The Alan Parsons Project como uma banda de progressivo, né? E depois do disco de sucesso aí de 1976 chamado Tales of Mystery and Imagination, é claro que o projeto ia continuar, né? E lançaram um disco chamado I, Robot, baseado na obra de Isaac Asimov, um disco espetacular, considerado por muitos como o melhor disco desse projeto. Eu vou fazer um ranking no final de semana agora, vou fazer um ranking dos 10 mais do Alan Parsons. Na verdade são 10 álbuns, né, oficiais da banda.
Eles lançaram um disco, se não me engano, em 78. Eles não lançaram, eles gravaram um disco para cumprir tabela com a gravadora e ele só foi lançado posteriormente, mas é uma coisa mais instrumental, não tem vocais e acabou não entrando como um álbum oficial. Também tem um projeto do Eric Woolfson de 1990 chamado Freudiana, ou Freudiana, né, como muitos chamam, mas também é bem considerado um trabalho do Alan Parsons Project, apesar de ter a mão dele. Depois de Gaudi foi o último disco da banda, o Alan Parsons continuou a compor músicas e gravar discos como Alan Parsons, sem o Project, já que o Eric Woolfson não estava mais fazendo parte da banda. Ele que veio a falecer em 2009 com 64 anos em decorrência de um câncer, né? Coitado, mas um grande compositor. Além do iRobot, depois eles lançaram um disco chamado Pyramid. Alguns falam Pyramid, mas é um disco também espetacular, com faixas bacanas. Vou falar mais das faixas no nosso ranking, que vai rolar no final de semana. Também lançou um disco que fala sobre o papel das mulheres na sociedade, chamado Eve, um disco muito maneiro, tem participação da Leslie Duncan e também da Clary Tor, que você conhece lá de The Great Gig in the Sky, do The Dark Side of the Moon. Uma música espetacular, inclusive eu gosto muito de uma música chamada If I Could Change Your Mind. Eu acho uma balada muito bacana, eu escutava na rádio, mas não sabia que era do Alan Parsons, é uma música espetacular. Além dessas músicas do If, tem várias outras músicas que fizeram um sucesso espetacular. Depois veio para mim uma grande obra-prima do Alan Parsons Project, que se chama A Turn of a Friendly Card, que tem clássicos como Game People Play, tem a música Time, espetacular, com a voz do Eric Woolfson, que você conhece muito bem. Um disco espetacular, o disco A Turn of a Friendly Card, que tem aquele mosaico bacana na capa, na capa é muito bacana, um descasso. Depois vem também um clássico que ganhou um Grammy, inclusive tardio, em 2009, né? O único Grammy que o Alan Parsons ganhou, que é o Eye in the Sky, que é um descasso. Tem a música Gemini, tem a música Sirius, que você conhece, como muito conhecida ali com o Chicago Bulls, né? Todo começo de jogo tocava essa música. Também tem a faixa título Eye in the Sky, que é um espetáculo. E logo em seguida gravaram também um disco chamado Ammonia Avenue, que tem um grande sucesso chamado Don't Answer Me, uma música extraordinária. Veio também um disco mais pop deles que se chama Culture Vulture, também, que é um disco que eu gosto muito. Esse disco tem músicas extraordinárias, Sooner or Later, entre outras músicas muito bacanas. Também gravaram um disco chamado Stereotomy, um disco também que, apesar de ser no meio dos anos 80, o disco também tem o toque do Alan Parsons, que a gente conhece desde o começo da carreira. E para terminar, né, o Alan Parsons, como conhecemos, saiu o Gaudi, que tem uma música muito bacana chamada La Sagrada Família. Eu acho essa música muito bacana. E o Alan Parsons sempre teve aí participação de muita gente aí espetacular no meio deles. Teve nos vocais, a gente encontra o Lenny Zakatek, um nome estranho, o John Miles, que o Alan Parsons produziu. Também tem aí o Chris Rainbow, David Patton e o PJ Olson, além do Colin Blunstone, entre outros. É um projeto que tem vários caras fazendo parte aí nas vozes, é espetacular. Os músicos eram o Andrew Powell. O Andrew Powell era o cara que ele cuidava das orquestrações, tecladista também de mão cheia. Inclusive foi responsável pela trilha sonora daquele filme Lady Hawk, né? O Feitiço de Áquila, do... Como é que é o nome do diretor? Richard Donner, que tem aí a Michelle Pfeiffer, o Rutger Hauer, o Matthew Broderick. E o som a trilha sonora tem um pouco do som do Alan Parsons. Aí responsável foi o Andrew Powell. Também tem o Tom Brooks também na participação da banda, o Ian Benson, o Stuart Tosh, o Mel Collins, né, no saxofone, você conhece o Mel Collins,
e o Richard Cuttle. Nunca fizeram turnê, né? E é uma banda que marcou a história com seu som característico, um som muito bacana, um art rock, né? Como eu já falei, um soft rock, com uns tons de rock progressivo. O Alan Parsons está até hoje gravando, né? Não como o Alan Parsons Project, ele lançou um disco recente aí, mas eu estranhei porque ele, como grande engenheiro que ele é, eu achei a mixagem um pouco esquisita desse último disco dele, que eu nem me recordo o nome. Mas tá aí um pouco dessa história muito bacana, dessa dupla aí de compositores que deu mais do que certo, o Alan Parsons e o Eric Woolfson. O Eric Woolfson, compositor e cantor de primeira grandeza, e as suas obras estão registradas na história para quem quiser conhecer. Valeu, galera, um pouco da história do Alan Parsons. Eu queria falar um pouquinho dessa banda, porque no final de semana agora eu vou trazer o nosso ranking top 10 dos melhores, do que eu menos gosto até o que eu mais gosto do Alan Parsons. Valeu, até o próximo vídeo.